16. T-Chef Primitive capítulo 141. Você sempre comia isso antes. Autor: Grande Monstro Branco. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Depois de escovar os dentes, Subai tomou um café da manhã simples e sentou-se à mesa para resolver alguns assuntos. Quando o chefe da tribo dos veados malhados chegar, começaremos a discutir cooperação. Quando a cooperação começar, não restará muito tempo antes de recuperar a terra ancestral. Então é hora de começar a planejar. Droga! Quase esqueci de dar o check-in. Subai pensou tão profundamente que quase esqueceu disso. Sistema: faça o check-in e abra o pacote de assistência. Ele chamou silenciosamente em sua mente. Ding! Parabéns, anfitrião. Check-in foi bem sucedido. Ding! Parabéns. O anfitrião recebeu assistência de baixa qualidade. Uma caixa de macarrão instantâneo. Subai viu o macarrão instantâneo aparecer do nada na sua frente. Seus olhos se arregalaram e ele tinha uma expressão indescritível. Ele fez uma pausa, depois suspirou com um sorriso. Na Terra, era macarrão instantâneo todo dia. E agora, depois de transmigrar para cá, ainda é macarrão instantâneo? Ainda assim, agora é diferente. Comer macarrão instantâneo pode ser considerado um item de luxo hoje em dia. Depois de comer carne assada gordurosa todos os dias, uma caixa de macarrão instantâneo é realmente uma bênção enviada pelo céu. Ewing ouviu um som fraco e olhou para cima, interrompendo o trabalho no tecido de linho. Ela viu uma caixa de algo aparecer de repente na mesa do xamã e perguntou curiosa: Xamã, o que é isso? Subai olhou para os macarrões instantâneos, depois olhou para a garota de orelhas de raposa confusa. Sua boca se contraiu algumas vezes, sentindo-se um pouco envergonhado. Ele pensou consigo mesmo: da próxima vez não devo abrir os pacotes de assistência na frente de ninguém. Subai organizou seus pensamentos e explicou: isso é algo delicioso. Quer experimentar? Algo delicioso. É carne assada. O primeiro pensamento de Ewing foi carne assada. Não é carne assada. Isso se chama macarrão instantâneo. Vai chamar a Ua. Eu preparo para vocês dois comerem, disse Subai gentilmente. Quando havia algo delicioso, ele ainda pensava na filha de Yan Jiao. Era uma forma de retribuir pela primeira vez que ela assava carne para ele. Pelo menos, era assim que Subai se convencia. Macarrão instantâneo? Ewing coçou a bochecha e continuou: vou procurar a Ua agora. 10 minutos depois, a garota de orelhas de raposa trouxe a Ua de volta. A essa altura, havia 3 tigelas de madeira na mesa do TPI. Essas tigelas de madeira foram todas feitas por Gumu ontem e foram enviadas. Havia tigelas de madeira, bacias de madeira e baldes de madeira. Até a mesa do tipi também foi substituída por uma mesa de madeira. Xamã, o que são macarrão instantâneo? Yanhua perguntou curiosa. Ela parou o treinamento quando soube que havia comida. Você vai saber quando experimentar. Eles têm um gosto ainda melhor que o macarrão de cauda de lobo. Subai sorriu. Os dois sentaram-se curiosos à mesa, olhando para as 3 tigelas do macarrão instantâneo, sem conseguir tirar os olhos deles. Yanhua fungou, sentindo o aroma que se espalhava, e exclamou de alegria: está cheirando tão bem. Subai levantou a tábua de madeira que cobria a tigela e disse: pode comer agora, pode ir. Pegou os azis e mexeu o macarrão na tigela de madeira, deixando o molho se misturar perfeitamente com a água. Claro, os azis também foram feitos por Gumu. Fazer azis não era difícil, basta pegar 2 bastões de madeira parecidos e poli-los. O desafio era torná-los lisos e cilíndricos. Nesse sentido, escolher uma madeira reta para trabalhar era importante. Ewing seguiu o que Subai fez, levantando a tábua de madeira e começando a mexer. Ainda assim, só de levantar a tampa surpreendia. O aroma do macarrão instantâneo foi inalado profundamente pela garota de orelhas de raposa. Ela repetidamente elogiou: Xamã, esses macarrões instantâneos cheiram tão bem. Apesar de cheirar muito bem e parecer vermelho, será que podemos mesmo comer? Yanhua também levantou a tábua de madeira. Isso é sabor de carne picante. A cor vermelha vem da pimenta. Tente rápido. Subai já tinha começado a sorver. Ewing também fez o mesmo, pegando os azis desajeitadamente e começando a pegar o macarrão. Sendo a primeira vez que usava azis, ela frequentemente não pegava o macarrão. Ela mordeu a língua levemente, tentando várias vezes, e murmurou: Xamã, ainda não sei muito bem como usar os azis. Quando os azis foram feitos, ela sempre achou que esses 2 palitos eram para espetar carne para comer.
Ela não esperava que fossem para buscar comida. Quando comeram um macarrão de cauda de lobo antes, usaram gravetos de madeira para colocar na boca, mas não conseguiram aprender como Subai usava. Então, é só colocar o macarrão na boca. Vá devagar, sem pressa para dominar o estilo dos Azis. Subai sorriu. Ver a garota de orelhas de raposa usando Aziz sempre foi uma fonte de alegria para ele. Agora, a tribo começou a ensinar as pessoas a usar Aziz. Os benefícios de usar Aziz eram óbvios, certamente melhores do que usar as mãos sujas para agarrar ou gravetos de madeira para esfaquear comida. Xamã, olhe. Eu peguei. Yanhua disse orgulhoso. Ela aprendeu a usar Aziz depois de apenas algumas tentativas. Prove, rápido. Não deixe de molho por muito tempo, senão o macarrão vai ficar muito mole e não vai ficar tão gostoso. Subai insistiu. Yanhua colocou o macarrão dos Aziz na boca, mastigou várias vezes e arregalou os olhos vermelhos de surpresa. É realmente tão bom. É realmente melhor que macarrão de cauda de lobo. E a coisa mais deliciosa que já comi na vida. O rabo de raposa de Ying continuava balançando enquanto ela aproveitava a comida. Beba a sopa também. A sopa também está deliciosa. Subai já tinha terminado tanto o macarrão quanto a sopa. Esses macarrões instantâneos realmente satisfaziam seus desejos. Fazia tempo demais desde que ele provava iguarias da terra. Agora que finalmente podia ter um pouco, precisava valorizá-lo direito. Ying também tomou um gole. Embora fosse um pouco picante, o nível de picância era tolerável. Ela sentiu repetidamente satisfeita e elogiou. Xamã, você é realmente incrível. Você sempre comia isso antes? Sim, todos os dias. Subai sorriu amargamente. De fato, era assim na Terra. Ele comia macarrão instantâneo para lanches noturnos todos os dias. Xamã, você foi realmente abençoado. Yanhua tomou um grande gole de sopa, pensado consigo mesmo que a vida em uma grande tribo devia ser boa, com tantos alimentos diferentes para comer. Subai fez uma pausa, olhando para as duas garotas inocentes, e disse solenemente, no futuro, vocês também serão assim tão abençoadas. Por causa desse incidente, ele ficou ainda mais determinado a desenvolver a tribo. Ele estava decidido a liderar a tribo para um futuro melhor. T-Chef Primitivo capítulo 142, Couro de crocodilo com armadura de pedra. Depois de terminar o macarrão instantâneo, Subai tirou o papel de capim-rabo de lobo e uma pena de pena, e começou a planejar o que fazer a seguir. Yanhua saiu depois de comer, pois precisava continuar treinando. Afinal, seu objetivo principal ainda era se tornar uma guerreira totem. A garota de orelhas de raposa continuou costurando suas roupas de linho. Nos últimos dias, ela quase terminou de costurar outra peça. No entanto, desta vez foi diferente. Ela estava costurando uma blusa, conforme instruído por Subai. Ele ainda não estava acostumado a ficar de peito nu. O que devo fazer agora? Subai franziu a testa e se questionou. Ele originalmente planejava que o povo da tribo passasse por treinamento físico, mas após pensar um pouco, percebeu que isso não era necessário. As pessoas dessa tribo já estavam treinando, e a intensidade não era só correr. Não havia necessidade de treinamento adicional. Subai segurou a pena e refletiu por um momento, pensando, primeiro, precisamos de armas. Os arcos longos não são suficientes. Ele desenhou os contornos de várias armas em folhas de papel de capim-rabo de lobo, considerando qual tipo de arma seria mais fácil de materializar. As folhas de Wolf-Tail Grass Paper tinham desenhos de espadas longas, espadas curtas, lanças, grandes espadas e até grandes elbers e outras armas pesadas. Não precisamos produzir muitas armas grandes como a grande espada. Afinal, só os guerreiros totem podem empunhá-los. Subai acreditava que era esse o caso. Nessa época, a matéria-prima para fabricar armas era pedra. Armas grandes certamente seriam pesadas, e pessoas comuns não conseguiriam levantá-las. Essa batalha que se aproximava não envolveria apenas guerreiros totêmicos, as pessoas comuns também precisavam participar disso. Números e armas eram os padrões para a vitória nessa época. Nenhuma delas poderia estar faltando. O mais importante era que também havia comida. A falta de comida na tribo reduziria severamente o moral de todos. A seguir vem a espada longa. Isso é muito importante. Subai considerou seriamente espadas longas para preparar os aprendizes de guerreiro. Embora não fossem tão fortes quanto os guerreiros totem, tinham resistência. Empunhar espadas longas pequenas e ágeis mostraria melhor suas vantagens. Também há lanças.
Lanças são armas mais longas que podem ser usadas por quem avança na frente, pensou Subai. As únicas folhas restantes eram as espadas longas, grandes espadas e lanças. Olhando para eles, começou a pensar quais tipos específicos seriam melhores. O que ele acabara de desenhar eram apenas categorias gerais, não armas específicas em si. Por exemplo, havia vários tipos de espadas longas, como espadas feitas na dinastia Tang, espadas Tang, katanas, espadas de bico de fênix, espadas horizontais e assim por diante. Cada tipo de espada longa era diferente, com suas próprias vantagens e desvantagens. Isso deu um pouco de dor de cabeça para Subai. Com tantos tipos de espadas, ele definitivamente precisava escolher a mais útil. Vamos com espadas longas da dinastia Tang. Em termos do meu entendimento e facilidade de criação, as espadas Tang parecem ser a melhor escolha. Mas, as espadas Tang feitas de pedra serão duráveis. Subai continuava falando sozinho. Ele estava dividido. Não restava muito tempo, no máximo 20 dias. Forjar espadas também leva tempo. Ele não tinha tempo suficiente para experimentar um a um. Só conseguiu encontrar o mais adequado na primeira tentativa. As espadas Tang, como espadas de combate militar na terra, eram usadas principalmente para a guerra. Eles tinham processos de fabricação rigorosos. Atualmente, as melhores armas seriam armas afiadas em vez de contundentes, já que as pessoas dessa época não têm armaduras de metal. No máximo, eles usarão roupas costuradas com pele de besta. Espadas de pedra devem ser suficientes para perfurar a armadura e manter durabilidade nesse caso. Portanto, não é necessário fazer espadas Tang de aço, o que não existe nesta era. Ainda assim, não consigo pensar em usar pedra como uma opção viável. Embora a pedra possa ser feita muito fina, ela não seria durável. Se não balançarem do jeito certo, pode quebrar. Subai balançou a cabeça repetidamente. Pegou o copo ao lado e tomou um gole de água, o dedo indicador batendo levemente no papel de capim rabo de lobo. Subai franziu os lábios e pensou, e quanto a usar osso de besta? Alguns ossos de fera devem ser muito difíceis, né? Ao pensar nisso, seus olhos negros brilharam. Ele ergueu a cabeça e pediu a Ewing que convidasse Shankyu para ir até lá. Melhor perguntar diretamente aos especialistas. A resposta viria mais rápido do que especular sozinho por meio-dia. Cerca de 10 minutos depois, a garota de orelhas de raposa levou Shankyu até o tipi. Quando este ouviu que foi chamado, imediatamente saiu do tipi. Xamã, quer que eu forje alguma coisa? Shankyu perguntou assim que entrou. De fato. Quero que você forja algo, mas antes disso, tenho algumas perguntas para te fazer. Disse Subai. Qualquer pergunta que você tenha, Xamã, por favor, pergunte. Desde que eu possa ajudar você. Shankyu respondeu imediatamente. Subai entregou o papel de capim rabo de lobo na mesa e disse, dê uma olhada nisso primeiro. Shankyu pegou o papel da capim do rabo de lobo. Sua primeira reação foi curiosidade. Ele virava o jornal para cima e para baixo continuamente. Ele hesitou por um momento, mas ainda assim perguntou, Xamã, essa é a fabricação de papel que você mencionou antes? Sim, isso é papel. Pode ser usado para substituir pergaminhos de pele de animal. Subai assentiu. A sensação e a fineza do papel surpreenderam Shankyu. Ele nunca imaginou encontrar algo assim na tribo. Ele respirou fundo várias vezes para se acalmar, então perguntou, Xamã, você quer que eu forje as coisas nesta folha de papel? Sim, mas não use pedra. Há outros materiais que possamos usar em vez disso. Subai perguntou. Você quer que eu tente forjar com osso de besta, né? Shankyu supôs. Sim. Subai assentiu, ironicamente não esperando que um especialista fosse um verdadeiro especialista de grande sabedoria, capaz de saber o que ele estava pensando. Shankyu franziu a testa enquanto olhava cuidadosamente o papel de capim rabo de lobo. Ele franziu os lábios e disse, não é impossível, mas precisamos encontrar ossos de fera adequados. Muitos ossos de fera são frágeis demais. A maioria dos ossos de fera trazidos de cada caçada eram facilmente quebrantáveis. Apenas os ossos das garras e feroces podiam ser usados para fazer martelos, enquanto dentes e crânios eram usados para decoração. Existem ossos de besta adequados na tribo agora que possam ser usados para fabricação? Subai perguntou. Não há ossos adequados na tribo, mas a pele de um crocodilo armadurado de pedra pode ser usada para fazer as armas que você quiser. Shankyu explicou. A pele de um crocodilo armadurado de pedra.
Subai ficou bastante surpreso com essa resposta. Tchef Primitivo capítulo 143. Uma missão impossível. Sim, pele de crocodilo com armadura de pedra é muito difícil. É quase impossível de romper. Shankyu continuou em tom solene. Se usada para forjar a espada que você projetou, Xamã, acho que seria o melhor material para usar. Se for esse o caso, por que ninguém caçou crocodilos armadurados de pedra para fazer espadas? Subai perguntou curiosa. Ele se lembrou de que já tinha querido matar alguns crocodilos armored de pedra para comer antes, sem perceber que esses crocodilos armored de pedra poderiam ser tão úteis agora. Crocodilos de pedra armadura são muito ferozes. É simplesmente impossível caçá-los. Quando estávamos na terra ancestral, o velho xamã também considerou caçar alguns crocodilos armadurados de pedra para fazer ferramentas com eles. Shankyu disse solenemente. Subai assentiu pensativa e perguntou: quantas espadas podem ser feitas de um crocodilo armadurado de pedra? Se apenas uma espada pudesse ser feita a partir de um crocodilo armadurado de pedra, não valeria o risco de caçá-los. Seria perda de tempo e muito perigoso. Um crocodilo armadurado de pedra pode fazer cerca de 3 das espadas que você projetou. Shankyu analisou. Esse número é aceitável. Se um crocodilo armadurado de pedra consegue fazer 3 espadas Tang resistentes, vale o risco. Subai começou a planejar. Xamã, por que você de repente quer forjar esse tipo de espada? Shankyu ainda estava curioso sobre esse ponto. Subai tomou um gole de água e explicou: logo iremos recuperar o lugar que nos pertence. Naturalmente, armas são a coisa mais importante para nós agora. Shankyu não pareceu muito surpreso. Em vez disso, ele parecia arrependido. Ele já sabia do plano do xamã de recuperar a terra ancestral. Ele se arrependia de não poder ajudar, e seu tom era de desânimo. Eu entendo. Não pense que não pode ajudar a tribo. Desde que você consiga forjar as espadas Tang, já está nos dando muita ajuda. Subai claramente percebeu através dos pensamentos de Shankyu. O humor sombrio de Shankyu clareou instantaneamente, e ele imediatamente ficou sério. Ele afirmou com vigor: Xamã, eu definitivamente vou forjar isso. Essa espada Tang. Quanto tempo leva para forjar um? Subai ainda precisava esclarecer o tempo que levaria para forjá-los. Shankyu olhou cuidadosamente para o papel de capim de lobo, quase colocando bem na frente dos olhos. Ele observou por um bom tempo, então levantou um dedo e disse solenemente: um dia por uma espada, mas isso assumindo que tenhamos materiais suficientes. Uma espada por dia. Embora esse tempo tenha sido relativamente curto, agora o tempo era urgente. A produção em massa não era possível. Subai franziu a testa e continuou: então, dê uma olhada nos outros. Também há uma lança e uma grande espada. Existem outros materiais que possam substituir a pedra. As lanças da tribo eram atualmente apenas paus com uma pedra afiada amarrada na ponta com cipós. Essas armas eram só para enfeite, eles eram praticamente inúteis em uma luta de verdade. Além disso, a tribo não possuía outras armas apresentáveis. A maioria eram facas de pedra desajeitadas ou clavas de osso de besta. Os Beast Bone Clubs não haviam sofrido muitas modificações, eram apenas ossos grandes e isolados. Aqueles que eram especiais amarravam alguns fragmentos de pedra afiados na ponta do osso, fazendo o osso da fera parecer um pouco mais letal. A ponta da lança pode ser substituída por osso de besta, o que a tornaria mais letal. Shankyu parou, pensando. Quanto à grande espada, talvez só seja adequada para guerreiros totem. Seus pensamentos são os mesmos que os meus. A espada grande é para guerreiros totêmicos do tipo força, enquanto as lanças e espadas Tang podem ser dadas a aprendizes de guerreiro ou guerreiros totêmicos ágeis. Subai analisou. A análise do xamã está correta. A grande espada não pode ser substituída por outra coisa, ela só pode ser feita de pedra. Shankyu explicou. Ok, agora temos uma ideia. Agora, faça as lanças e grandes espadas de acordo com as suas ideias. Quanto às espadas Tang, vou mandar alguém caçar os crocodilos armadurados de pedra. Instruiu Subai. Shankyu ficou atônito, achando que o xamã havia desistido da ideia da espada Tang. Ele exclamou chocado: Xamã, crocodilos armadurados de pedra são muito difíceis de matar. Não se preocupe, eu tenho um jeito. Você começa fazendo as lanças e as grandes espadas primeiro, faça o máximo que puder. Subai disse solenemente. Tudo bem, vou trabalhar. O entusiasmo de Shankyu se acendeu novamente.
Como ele não podia estar na linha de frente, ajudava a fabricar armas para quem pudesse. Tsubaya sentiu levemente. Olhando para a porta balançando, ele começou a pensar em maneiras de matar aqueles crocodilos armadurados de pedra. Ele estava determinado a pegar a pele deles agora. Xiaoyu, vai chamar Kanshi, disse Tsubaya. Ok, Ying saiu correndo do tipi sem demora. Ela não entendeu muito bem a conversa anterior, só sabia que devia ajudar a ligar para quem fosse solicitado o mais rápido possível. 10 minutos depois, Kanshi voltou a Tipi com a garota de orelhas de raposa. No caminho, ele perguntou à garota de orelhas de raposa, mas as respostas que recebeu foram todas fragmentadas. Kanshi levantou a porta do Tipi e perguntou nervosamente, Xamã, você tem assuntos urgentes comigo? Não é exatamente urgente, mas isso é algo que só você pode fazer. Tsubaya sentou um pesado. Kanshi se endireitou, piscando os olhos roxos, e disse, Xamã, por favor, me dê suas instruções. Quero que me ajude a caçar alguns crocodilos armadurados de pedra. Tsubaya disse palavra por palavra. Caçar crocodilos com armadura de pedra. Kanshi duvidou de seus ouvidos e continuou perguntando, Xamã, você disse crocodilos armadurados de pedra? Isso mesmo, crocodilos armadura de pedra. A quantidade que preciso não é pequena, não é só uma ou duas. Tsubaya repetiu suas palavras. Kanshi voltou a si e assentiu, dizendo, Xamã, crocodilos de pedra são muito ferozes. Não temos como matá-los agora. De volta à terra ancestral, o velho xamã também mencionou essa ideia. Mesmo que levassem comprimidos de ossos de xamã com eles, não tinham confiança de que poderia matá-los. Eu sei que crocodilos com armadura de pedra são ferozes. Claro, não estou pedindo para você matá-los com as mãos nuas, disse Tsubaya com um leve sorriso. Xamã, então como caçamos eles? Mesmo com tábuas de osso de xamã, não temos confiança de que conseguiremos derrotar uma. O principal problema é que crocodilos com armadura de pedra sempre se movem juntos. Kanshi conseguia lidar com uma luta contra um crocodilo armadura de pedra. Mas o problema é que os crocodilos armadurados de pedra não agem sozinhos. Eles quase sempre aparecem em grupos, o que era demais para lidar. Tchef Primitivo e capítulo 144. A sacerdotisa xamã recebe um presente. Certamente não podemos caçá-los de mãos nuas, mas com armas, é outra história, sorriu Tsubaya. O xamã quer dizer usar arcos longos? Kanshi perguntou curioso. A primeira coisa que veio à sua mente foi aquele arco longo. Tsubaya ergueu levemente as sobrancelhas e disse, você está meio certo, mas essa arma não é um arco longo. Xamã, você tem outras armas. Facas e lanças de pedra certamente não conseguem lutar contra crocodilos armadurados de pedra, disse Kanshi, intrigado. Tsubaya virou a cabeça para olhar a garota de orelhas de raposa e instruiu, Xiaoyu, traga esse arco. Sim, Ying abriu a caixa e tirou o arco recurvo que havia sido colocado. Tsubaya pegou o arco recurvo e explicou, isso se chama arco recurvo. É mais potente que um arco recurvo e também muito leve de carregar. Kanshi pegou o arco recurvo, seus olhos roxos se arregalando de espanto ao olhar para o arco em sua mão. Ele o virou várias vezes, para a esquerda e para a direita, e perguntou, Xamã, esse arco recurvo parece tão leve. Será que ele realmente pode perfurar a pele de um crocodilo armurado de pedra? Kanshi ficou um pouco desconfiado porque o arco recurvo parecia ainda menor que o arco longo e parecia muito leve. Não parecia ser tão poderoso. Não subestime esse arco recurvo. Comparado a um arco do mesmo tamanho, um arco recurvo pode armazenar mais energia, dando à flecha disparada maior energia cinética. Tsubaya enfatizou. Kanshi não conseguia entender nenhum desses termos técnicos. Ele apenas balançou a cabeça como um tambor de chocalho. Ele olhou para Tsubaya com uma expressão atônita e perguntou, Xamã, então esse arco é muito poderoso, certo? Você pode tirar para tentar. Você vai saber depois de tentar, disse Tsubaya. Ele já tinha tentado uma vez antes, e o poder era impressionante. Era bem diferente dos arcos recurvos pregados em postes de madeira na terra. Embora parecessem iguais, a força da flecha disparada era completamente diferente. Kanshi pesou o arco recurvo, dedilhou a corda do arco e disse, Xamã, eu acredito em tudo que você diz. Vou levar minha equipe de caça para caçar crocodilos armadurados de pedra para você. Vá hoje e volte rápido. Tsubaya tomou um gole de água e continuou.
Você conhece as fraquezas dos crocodilos armadurados de pedra melhor do que eu. Planeje suas ações com sabedoria e não seja precipitado. Entendido. Kang Shi assentiu, preparando-se para testar o poder do arco recurvo. Gumu já havia feito arcos longos que os guerreiros Totem podiam usar, então ele naturalmente havia treinado com eles antes. Ah, é mesmo, ainda não te ensinei a usar o arco recurvo. Subai pegou o arco recurvo e mostrou a Kang Shi como operá-lo. Eu entendo. Vou me familiarizar com isso e partir imediatamente. Kang Shi assentiu seriamente. Você deveria saber planejar os detalhes. Não preciso dizer mais nada, né? Subai confiava no líder da equipe de caça. Kang Shi assentiu e respondeu, eu sei, xamã. O arco recurvo poderia realmente causar danos significativos às bestas ferozes. Enquanto Kang Shi trouxesse de volta crocodilos armadurados de pedra, isso provaria seu poder. Fabricar um arco recurvo não era uma tarefa fácil. Levaria pelo menos 2 a 3 dias para fazer um. Afinal, só havia um carpinteiro e um pedreiro na tribo. Com Gumu e Shankyu sozinhos, a produção em massa era simplesmente impossível. Se a tribo não faltasse talento, ele teria feito as pessoas fazerem arcos recurvos primeiro, em vez de arcos longos. Embora, mesmo que só pudessem fazer 2 arcos recurvos por dia, não valeria a pena. A quantidade de mão de obra para fabricá-los era grande demais. Embora o arco recurvo fosse poderoso, seu método de fabricação era simplesmente difícil demais e demorava demais. Só com muitos talentos seu processo de fabricação poderia começar. O plano de Subai era começar a cultivar ou recrutar pessoas talentosas após retomar a terra ancestral. Enquanto houvesse mais carpinteiros e pedreiros, eles poderiam fabricar mais ferramentas e desenvolver ainda mais a tribo. Xamã, será que podemos mesmo caçar crocodilos armadura de pedra? Yuing encheu um copo de madeira com água. Subai pegou o copo de água, balançou a cabeça e disse, não posso ter certeza disso. Depende se Kang Shi conseguir encontrar uma forma de matá-los. Ele não sabia muito sobre crocodilos armadurados de pedra, mas sabia que a pele deles era extremamente resistente. Embora o arco recurvo fosse muito poderoso, não se sabia se ele poderia penetrar a pele de um crocodilo armadurado de pedra. Se pudesse penetrar, não importaria quanto tempo levasse para fabricar o arco recurvo. Seu poder realmente justificava seu uso. Tio Kang Shi tem muita experiência em caça. Acho que não deve ser um problema. Yuing piscou os olhos rosados. Vamos depositar nossa fé nele. Subai assentiu. Ele colocou a xícara na mão e continuou a colocar as próximas tarefas. As armas foram temporariamente acomodadas. O próximo foco será comida. Depois de pensar por meia hora, Subai pegou seu relógio de bolso para conferir as horas e perguntou, Xiaoyu, como está indo a costura das roupas de linho? Ele havia ensinado a garota de orelhas de raposa a costurar roupas de linho alguns dias atrás. Claro, era só para blusas simples de manga curta. Ele realmente sentia que as meninas usavam pouca roupa. Por nenhuma outra razão além da modéstia, ele não queria que eles se movessem vestindo tão pouco. As pessoas dessa época não sabiam muito sobre etiqueta e moralidade, naturalmente nem pensavam muito nas roupas que usavam, tendo como prioridade a comida. Mas Subai era diferente. Ele havia recebido 9 anos de educação obrigatória e certamente não permitiria certas coisas. Ele planejava promover os topos na tribo. Claro, nem todo mundo teria roupas de linho. Sob um sistema baseado em mérito, apenas aqueles que fizeram grandes contribuições para a tribo receberiam um topo de linho. Essas blusas de linho eram costuradas apenas por 2 ou 3 mulheres, todas boas amigas da garota de orelhas de raposa. Outros, no máximo, receberiam roupas feitas de pele de fera, e os de pior qualidade usariam folhas para se cobrir. Xamã, olha, minha costura está boa? Yuing segurava feliz as roupas de linho que costurava, aguardando ansiosamente elogios. Nada mal. Você fez um bom trabalho. Depois que terminar esse, comece a costurar um para você. Subai sorriu. Yuing balançou a cabeça repetidamente e disse, Xamã, estamos bem usando pele de fera. As roupas de linho devem ser para você usar. A garota de orelhas de raposa se sentiu um pouco sobrecarregada. Afinal, roupas de linho eram luxuosas demais para ela. Só costura. Considere isso seu primeiro presente como sacerdotisa xamã. Subai riu. Ah, obrigado, xamã. O rostinho de Yuing corou. Tchef Primitivo e capítulo 145.
caçando crocodilos armadurados de pedra. Folhas farfalham. Pio choreado. Kanshi guiou Elia, o Aming e Dagua pela floresta. Eles estavam se movendo muito rápido. Embora estivessem se movendo tão rápido, seus passos não fizeram barulho. Só havia ocasional farfalhada das folhas ao passar pela floresta densa. Líder de equipe, será que podemos realmente caçar crocodilos armadura de pedra? Elia perguntou curiosa. Não sei, vamos ter que tentar. Depende se a arma que o xamã nos deu pode perfurar a pele deles. Kanshi tinha o arco recurvo nas costas. Os olhos de Aming estavam fixos no arco recurvo nas costas de Kanshi. Ele perguntou, como esse arco é diferente dos que normalmente treinamos? O xamã disse que isso se chama arco recurvo. É completamente diferente do arco longo. Ele disse que vamos ver quando chegarmos ao lago e experimentar por nós mesmos. Kanshi disse. As coisas que o xamã nos dá com certeza serão incríveis. Elia disse pensativamente. Afinal, desde que Subai assumiu a tribo, seu desenvolvimento vinha crescendo. Agora eles até tinham novas armas, o que surpreendeu. Pode-se dizer que Elia foi completamente conquistado por Subai. No fundo, ele estava determinado a seguir apenas aquele homem. 3 horas depois, Kanshi e os outros chegaram ao lago onde estavam os crocodilos armadurados de pedra, e seguiram até o pequeno penhasco. Elia piscou suas pupilas castanhas, olhando constantemente para os crocodilos de pedra armadura à beira do lago, e disse, eles têm uma vida tão boa, comendo e dormindo todos os dias, dormindo e comendo de novo, e depois tomando sol depois de comer. Então, por que você não vai ser um crocodilo armadurado de pedra? Você pode começar mergulhando na água do lago todos os dias. Dagua disse baixinho de lado. Eu não quero ser um crocodilo armadurado de pedra. Quero seguir o xamã. Seguir o xamã significa que temos mais carne para comer. Elia recusou sem hesitar. Kanshi levantou a mão para sinalizar para todos ficarem quietos. Seus olhos roxos fixaram um crocodilo armadura de pedra, enquanto ele dizia. Se conseguiremos trazer de volta um crocodilo armadurado de pedra para o xamã depende de nós agora. Líder de equipe, quer que eu faça? O Aming foi o primeiro a avançar. Você ficou longe da tribo por vários dias e não praticou muito com o arco longo. Você definitivamente não vai conseguir atirar com precisão em um crocodilo armurado de pedra. Elia balançou a cabeça. Elia está certo. Não podemos desperdiçar flechas. Precisamos ser precisos nos tiros. Kanshi disse em tom pesado. O Aming cruzou os braços sobre o peito e disse calmamente. Vocês esqueceram no que eu sou melhor? Arremessar pedras. Mas atirar pedras e arcos são duas coisas diferentes. Além disso, o xamã ensinou diretamente o líder da equipe. Acho mais apropriado que o líder da equipe faça isso. Dagua disse. É verdade. Líder de equipe, você atira no crocodilo armadurado de pedra, e nós seremos responsáveis por arrastá-los de volta. O Aming desistiu da ideia de querer operar o arco. Kanshi alcançou atrás das costas e tirou o arco e recurvou as pontas de flecha, instruindo. Tenha cuidado e siga minhas ordens. Entendido. O Aming e os outros responderam em uníssono. Kanshi pegou o arco recurvo, encaixou uma flecha e a puxou completamente. Seus olhos roxos seguiram a direção da ponta da flecha enquanto ele encarava diretamente um crocodilo armurede de pedra tomando sol à beira do lago. Elia e os outros franziram a testa, todos prendendo a respiração enquanto assistiam à série de ações do líder de equipe. Whoosh! Um som de ar sendo cortado ecoou quando Kanshi soltou sua mão. A flecha disparou, indo direto para o crocodilo armadurado de pedra. Tum! Um som abafado ecoou quando a flecha que Kanshi disparou cravou na cabeça do crocodilo armurado de pedra. Rugido, rugido, rugido. O crocodilo armurado de pedra soltava rugidos dolorosos continuamente, torcendo o corpo e mergulhando no fundo do lago. A superfície do lago ficou instantaneamente vermelha sangue, e a água foi respingada pelo rolar do crocodilo armorede de pedra. Os outros crocodilos armurados de pedra tomando sol perto do lago mergulharam no fundo do lago devido aos rugidos do ferido. Num instante, os crocodilos armadurados de pedra perto do lago desapareceram completamente, restando apenas ondulações se espalhando continuamente pela superfície do lago. Líder de equipe, você conseguiu acertar o crocodilo armadurado de pedra. Os olhos castanhos de Elia encaravam nervosamente a superfície do lago. Ótimo! Finalmente temos uma arma que pode perfurar a pele deles. O Aming disse jovialmente. No entanto, a expressão de Kanshi não era tão agradável quanto a deles.
Ele permaneceu solene enquanto observava silenciosamente os movimentos no lago. Ele levantou a mão para sinalizar para todos ficarem calmos enquanto afirmava calmamente: aquela flecha não o matou imediatamente. Em vez disso, ele fugiu e alarmou os outros crocodilos armadurados de pedra. Agora os alarmamos. Não sabemos quando eles vão voltar para a praia para tomar sol da próxima vez. Daguá acrescentou. Espera um pouco. O que atingirmos vai voltar à superfície. Kanshi disse. Sim, o ferimento vai doer mais quando tocar na água. Se o ferimento ficar molhado em água por muito tempo, nem mesmo um crocodilo armadurado de pedra vai aguentar. Daguá analisou. Sim, então por enquanto, vamos esperar mais um pouco. Kanshi assentiu e continuou. Quando os outros crocodilos de armadura de pedra saírem, com certeza não vou deixá-los escapar. Sim. Todos assentiram. As ondulações que inicialmente agitavam a superfície do lago foram gradualmente se acalmando. Por um bom tempo, não houve movimento. No máximo, apenas ondulações causadas por folhas caindo. Meia hora depois, o lago começou a se agitar. Ondas começaram a se formar no meio do lago. Em menos de um minuto, a cabeça de um crocodilo armadurado de pedra emergiu lentamente, nadando lentamente em direção à costa. Um crocodilo armadurado de pedra foi o primeiro a espiar toda a cabeça. Quando suas garras dianteiras pisaram na margem, ele continuava olhando para os lados e os lados. Só depois de garantir que não havia perigo o crocodilo armurado de pedra saiu lentamente do lago. Então, o crocodilo armurado de pedra de 4 a 5 metros simplesmente ficou ali na praia, continuando a tomar sol. Líder de equipe, o crocodilo armadurado de pedra saiu. Eila exclamou animada. Espere mais um pouco. Vamos esperar por mais crocodilos armadura de pedra antes de agir. Caso contrário, se assustá-los, teremos que esperar ainda mais para que eles ressurgiam da água. Kanshi disse. Ok, Eila assentiu. O aperto de Kanshi no arco recurvo se intensificou, seus olhos roxos fixos intensamente na superfície do lago, ignorando completamente as picadas de mosquito. Tchef Primitivo capítulo 146. Cada parte é valiosa depois de cerca de 10 minutos, mas 5 ou 6 crocodilos armored de pedra rastejaram até a margem, tomando sol preguiçosamente com a boca aberta. Todos fecharam os olhos, aproveitando a sensação da luz do sol salpicada em seus corpos, esquecendo completamente o que havia acontecido antes. Líder de equipe, agora mais crocodilos de pedra armados. Disse o Ming. Kanshi levantou o arco recurvo novamente e disse em tom pesado. Não podemos falhar desta vez. Precisamos encontrar seus pontos fracos. Era assim que a equipe de caça sempre caçava. Toda vez que saíam caçar, a primeira coisa que faziam era considerar as fraquezas do alvo. Só conhecendo as fraquezas de uma fera feroz é que ela poderia economizar muito esforço ao caçá-la. Daguá olhou atentamente para os crocodilos armadurados de pedra tomando sol e analisou. Líder de equipe, os olhos são seu único ponto fraco. A boca também é um ponto fraco. O Aming acrescentou. Kanshi também observou por um momento, depois balançou a cabeça e disse, embora a boca seja um ponto fraco, só conseguiríamos atirar quando ela fechar completamente a boca. Líder de equipe, você quer que ele feche completamente a boca para não chamar e alarmar os outros crocodilos armadurados de pedra? O Aming adivinhou. Sim. Além disso, bater na boca pode, no máximo, imobilizá-la. O som que ele faz ainda vai incomodar os outros crocodilos armadurados de pedra. Não podemos correr esse risco. Kanshi explicou para o Aming e continuou. Assim, os olhos são realmente seu único ponto fraco. Mas precisamos atirar pelos 2 olhos, pela cabeça para silenciá-lo completamente. Caso contrário, ainda soltará um grito de dor. Daguá concordou. Isso mesmo. Isso é um pouco desafiador. Vocês todos observam cuidadosamente o ambiente. Preciso me concentrar. Kanshi disse solenemente. Sim. Eila e os outros assentiram em resposta. Naquele momento, Kanshi estava, na verdade, um pouco nervoso. Embora não soubesse para que o xamã queria os crocodilos armadurados de pedra, ver a expressão ansiosa do xamã fez perceber o quão importantes esses crocodilos armadurados de pedra eram. O fato de o xamã ter sacado uma arma tão preciosa aumentou a pressão que Kanshi sentia em algumas vezes. Ele sabia que precisava caçar esses crocodilos armadurados de pedra e trazê-los de volta. Os crocodilos armadurados de pedra na praia estavam de boca aberta,
completamente alheios à situação no penhasco acima. Kang-shi puxou a corda do arco, seus olhos roxos fixos intensamente nos olhos do crocodilo armadurado de pedra. Whoosh! Tuak! O som de uma flecha cortando o ar soou novamente enquanto Kang-shi encontrava o ângulo perfeito e disparava a flecha. Num piscar de olhos, a flecha disparada atravessou ambos os olhos do crocodilo armurado de pedra, espirrando instantaneamente sangue carmesim ao redor dele. A flecha foi tão rápida que tirou diretamente a vida do crocodilo armurado de pedra. Ainda mantinha a boca aberta, imóvel. No entanto, definitivamente não mostrava mais sinais de vida. Apenas o par de olhos por onde a flecha passou continuou sangrando, criando uma cena um tanto assustadora. Ótimo! Não fez barulho nenhum. Elia disse animada. Sim, se matarmos mais alguns assim, podemos cumprir o pedido do xamã. Disse o amigo entusiasmado. Vamos continuar caçando mais alguns, e depois sair rápido. Kang-shi assentiu em concordância. 1 hora se passou. A floresta estava cheia de chamados estranhos de animais, ocasionalmente acompanhados pelo som do vento farfalhando entre as folhas. No total, o grupo de Kang-shi havia caçado 3 crocodilos armadurados de pedra. Eles carregaram os crocodilos armadurados de pedra e rapidamente deixaram a floresta. Algumas horas depois, Kang-shi e seu grupo retornaram à tribo. Ele mandou Elia e os outros colocarem os crocodilos armurados de pedra no local habitual para presas caçadas, enquanto ele carregava um para ver Subai. Depois de pedir permissão, levantou a aba da porta do TPI principal e colocou o grande crocodilo armurado de pedra no chão. Vendo que o crocodilo armadurado de pedra havia sido morto com uma única flecha, Subai disse satisfeito. Parece que você ficou bem habilidoso com o arco recurvo. Xamã, sua arma é incrivelmente eficaz. Seu poder realmente está além da minha imaginação. Kang-shi disse surpreso. O arco recurvo teve algum problema? Subai perguntou, preocupado que a força dos guerreiros Totem pudesse facilmente danificar o arco recurvo. Embora tecnicamente tivessem meios para fabricar arcos recurvos, este em particular era fornecido pelo sistema. Sem dúvida, era melhor do que qualquer coisa que pudessem fazer com seus recursos atuais. Proficiente. Xamã, o que isso significa? Kang-shi coçou a cabeça, confuso, mas continuou feliz. Esse arco é tão fácil de usar, e seu poder é incrível. Subai olhou para o arco que lhe foi entregue e viu que o arco recurvo não estava danificado em nada. Uau! Este arco recurvo é inesperadamente muito durável. Ele piscou os olhos negros satisfeito e perguntou, quantos crocodilos armadura de pedra você conseguiu no total? Temos 3 crocodilos armadurados de pedra no total, todos mortos com uma única flecha. Kang-shi disse com um pouco de orgulho. Excelente. Hoje à noite, você pode comer carne à vontade até ficar satisfeito. Subai disse, de ótimo humor. 3 crocodilos armadurados de pedra foram caçados ao mesmo tempo, o suficiente para formar 9 espadas Tang. Ele estava bastante satisfeito com esse número de crocodilos armadurados de pedra por enquanto. Subai até ficou um pouco surpreso. Afinal, era a primeira vez de Kang-shi usando um arco recurvo. Ele não esperava que ele a utilizasse com toda a proficiência. Além disso, seu arco e flecha eram extremamente precisos, com cada crocodilo armurado de pedra atingido nos olhos. Foi um feito de considerável dificuldade, que o fez reavaliar as habilidades de Kang-shi. Obrigado, xamã. Kang-shi respondeu imediatamente. Leve todos os crocodilos de armadura de pedra para Shankyu. Ele sabe o que fazer. Instruiu Subai. Kang-shi hesitou por um momento, então assentiu e disse, sim, vou levá-los para Shankyu imediatamente. Envie mais pessoas para ajudá-lo e fique com a carne do crocodilo armurado de pedra. Hoje à noite vamos comer carne de crocodilo armadura de pedra, acrescentou Subai. Sim, Kang-shi estava ansioso para comer carne de crocodilo armurado de pedra. Ao sair, pegou o crocodilo armurado de pedra do chão. Yu Ying pegou um galho de árvore e varreu a pequena quantidade de sangue de crocodilo de armadura de pedra que restava no chão. Ela apertou o nariz e fez um som baixo de murmúrio. Xamã, o crocodilo armadurado de pedra cheira horrível. Eles passam todos os dias mergulhando no lago. Naturalmente, eles não têm um cheiro tão bom. Mas cada parte do corpo dela é valiosa. Subai sorriu. Crocodilos com armadura de pedra não eram úteis apenas para fabricar espadas Tang. Também podiam ser comidos. Mais importante ainda, no futuro, eles podem até ser usados para fabricar armaduras. No entanto,
Isso era assunto para depois. Agora, o mais importante era fazer as armas primeiro. Chefe Primitivo capítulo 147. Você está falando sério? De madrugada, raios dourados de sol iluminavam toda a tribo do Dragão de Chama. Subai já tinha terminado de escovar os dentes e estava tomando café da manhã. O café da manhã de hoje foi macarrão de cauda de lobo com capim. Yuyin tinha comido um pouco de carne seca cedo de manhã no café da manhã. Depois foi cuidar da alface e das pimentas. Enquanto Xiao Yu não está aqui, vamos abrir rapidamente um pacote de assistência, pensou Subai consigo mesmo. Sistema, faça o check-in e abra o pacote de assistência. Ding. Parabéns, anfitrião. Check-in foi bem sucedido. Ding. Parabéns. O anfitrião recebeu assistência de baixa qualidade, um saco de ração para gatos. Subai duvidava de seus ouvidos, sua boca se contraindo várias vezes antes de questionar lentamente sua sanidade. Cat. Comida de gato. O saco de ração de gato na frente dele era até uma marca conhecida da Terra, mas, mesmo sendo uma marca conhecida, ainda era só comida de gato. Sistema, você está mesmo me dando um saco de ração de gato? Sério? Subai chamou silenciosamente em seu peito. Sim, anfitrião. Os pacotes de assistência para o check-in diário são todos aleatórios. Você pode conseguir qualquer coisa deles. A voz fria do sistema soou. Subai suspirou, olhando para o saco de ração de gato, e disse, certo, entendi. Quanto a essa bolsa, ela é bem grande. Em vez de chamar de saco, era mais correto chamá-la de saco, como aqueles sacos de arroz da terra. Ainda assim, por que me dar comida de gato agora? Eu nem tenho gato, e além disso, não tem gatos aqui, né? Subai acariciou o saco de ração de gato e continuou refletindo. Sim. Isso não pode ser gatos. Se houver, eles não sobreviveriam por muito tempo. Com certeza seriam comidos na hora. Ele guardou impotente o saco de ração de gato. Por enquanto, era melhor manter esses itens abertos pelo sistema de lado. Vamos ver se consigo alimentar alguns animais depois. De repente, Subai pensou em ter um animal de estimação. Ele imaginava ter um gato ou cachorrinho no tipo e a alegria que isso traria. Como aquelas sessões de cura de mimos o energizariam. Além disso, ele apostava que a garota de orelhas de raposa também ia gostar. Ai! Subai tossiu levemente e se questionou. Espera. O que exatamente eu estou pensando? Ele pegou uma folha de papel de capim de cauda de lobo e um caderno feito de papel de capim de cauda de lobo, junto com um lápis e uma borracha. Este caderno de capim de lobo foi feito com a ajuda da garota de orelhas de raposa. Ela pegou dezenas de folhas de wolf-tail grass paper, empilhou e as fixou com agulha e linha. Agora, as crianças na sala usavam todos os cadernos de capim rabo de lobo, e cada pessoa recebeu uma caneta de pena. Claro, Subai não daria essas coisas para as crianças à toa. Ele fez as crianças fazerem uma prova diretamente. Essa prova era para escrever de cor o conteúdo que haviam aprendido antes. Se passassem, ganhariam um pequeno caderno e uma pena como recompensa. Se não passassem, não conseguiriam nada e teriam que continuar usando carvão e pele de fera. Essa mudança estimularia o espírito competitivo das crianças, facilitando a condução das futuras aulas. Essa também era apenas uma das estratégias dele. Preciso que as pessoas construam uma fazenda simples primeiro. Pensou Subai enquanto segurava o lápis e desenhava uma estrutura circular no papel, com muitos gravetos inseridos ao redor. Logo desenhou diferentes áreas dentro, algumas sem nada representando áreas para comer, e outras com cobertores puxados, que eram tocas para os animais dormirem. Se ele não tivesse aprendido a desenhar na terra, não teria conseguido tornar esses esboços compreensíveis. Na verdade, seus desenhos seriam apenas rascunhos de linhas, todos bagunçados. Xamã, você já terminou seu café da manhã? Yuing de repente levantou a aba da porta do tipi e entrou. Terminei de comer. E as alfaces e as pimentas? Subai perguntou curiosa. Yuing abriu as mãos e exclamou, estão crescendo tão rápido. As pimentas estão desse tamanho agora. Parece que podemos comê-los em uns 10 dias. Disse Subai. Quando foi olhar alguns dias atrás, viu que as folhas de pimenta estavam ficando mais verdes. Eles não eram mais do verde sensível de quando germinaram, agora verde escuro. De acordo com as condições de crescimento na terra, eles devem florescer em breve. Não só as pimentas, as batatas doces também estavam crescendo bem. Olhando para o lado,
Havia uma fileira de pequenos montes cobertos de folhas de batata doce. Xamã, mas ainda não vi pimenta. Onde crescem as pimentas? Yu Ying perguntou curiosa. Precisamos esperar que floresça primeiro. Depois da floração, haverá pimentas. Subai sorriu e continuou. Entregue isso ao chefe. Peça para ele construir um segundo meu desenho. Se ele não entender nada, diga para ele vir me perguntar. Entendi. Yu Ying pegou a folha de papel de capim-rabo de lobo, olhou os desenhos nela e perguntou a si mesma: o que é isso? Ainda assim, como o xamã lhe dera uma tarefa, ela não ousava pensar muito sobre ela. A garota de orelhas de raposa levantou a aba da porta do tipi e saiu. Ela foi direto para o campo de treinamento. Como era cedo pela manhã, o chefe havia ido supervisionar o treinamento daqueles que iriam lutar pela tribo. 10 minutos depois, Yu Ying chegou ao campo de treinamento. Ela estendeu o papel de capim de lobo com as duas mãos e disse: chefe, foi isso que o xamã me pediu para te dar. Naquele momento, no campo de treinamento, os aprendizes de guerreiros estavam todos agachados para cima e para baixo correndo enquanto seguravam pedras pesadas. Aqueles que ainda não eram aprendizes de guerreiro faziam o mesmo, todos praticando musculação. Embora os pesos que levantaram fossem muito mais leves do que os aprendizes de guerreiro usavam. Ao mesmo tempo, do outro lado, havia 25 arqueiros também em treinamento. Desta vez, a taxa de acerto nas estacas de madeira melhorou muito. Quase todo mundo conseguia acertar o alvo. Era só uma questão de conseguirem acertar consistentemente o ponto central. Comparado ao estágio inicial, quando erraram todos os arremessos, melhoraram muito. O xamã me deu isso. O chefe pegou o papel curioso e continuou: entendo. Você pode voltar e cuidar do xamã. Ok. Yu Ying assentiu e saiu rapidamente. Yang Wu interrompeu o treinamento e, vendo a figura da garota de orelhas de raposa se afastando, aproximou-se do chefe. Seus olhos vermelhos olharam para o papel e perguntaram: pai, essa é uma nova ordem do xamã? Chefe Primitivo e capítulo 148, Construção Forçada. Por que você não está treinando? O que você está olhando? Yang Jiao perguntou em tom severo. Yang Wu afastou o cabelo preto e disse: estou curiosa para saber qual tarefa o xamã te deu. Volte ao seu treinamento. Yang Jiao guardou a folha de papel e se levantou para sair. Enquanto isso, Yang Wu só conseguiu observar a figura do chefe se afastando e murmurou: se não me contar, vou perguntar ao xamã depois sozinha. Depois que Yang Jiao deixou o campo de treinamento, chamou Xu Feng, Shigu e Ju Yi. Todos se reuniram de um lado da área do banheiro. Do outro lado do vaso sanitário ficavam os campos de pimenta e alface. Eles escolheram esse local porque ficava longe de onde a tribo dormia, para não perturbar seu povo nem produzir um cheiro muito forte. Além disso, os resíduos produzidos por eles poderiam ser usados como fertilizante para as fazendas. Então, se construídos próximos, não precisarão transportá-los muito longe. Chefe, o que o xamã nos instruiu a fazer? Xu Feng perguntou curioso. Yang Jiao entregou o papel de capim-rabo de lobo e disse: o xamã quer que construamos isso. O motivo pelo qual ele mandou os guerreiros Totem construírem esse recinto foi principalmente porque ele queria que fosse resistente. Os guerreiros Totem eram fortes e podiam cravar estacas de madeira profundamente no chão de uma só vez. Se as pessoas comuns fizessem isso, primeiro teriam que cavar buracos e depois enterrar as estacas, o que seria desnecessariamente complicado. A tribo já estava com falta de mão de obra e não podiam se dar ao luxo de perder tempo assim. Xu Feng pegou o papel, franziu a testa enquanto olhava para ele por um tempo e perguntou: o que é isso? Shigon também se inclinou para olhar e balançou a cabeça. Isso é para as pessoas morarem? Acho que não. Isso não parece uma casa de madeira, e há espaço vazio demais ao redor. As pessoas devem tomar sol dentro de casa. Ju Yi discordou. Isso não é para as pessoas morarem. É para aqueles pequenos animais viverem nela. Yang Jiao disse com vigor. Shigon arregalou os olhos azuis em choque e exclamou: o quê? Isso é para pequenos animais viverem? Chefe, você realmente disse isso agora há pouco? O que você disse é mesmo verdade. Você não falou errado, né? Xu Feng também duvidava de seus ouvidos e não conseguia evitar perguntar repetidamente. Construindo um lugar específico para pequenos animais viverem, isso é mesmo uma ordem dada pelo xamã? Jui coçou as orelhas, como se algo devesse estar preso nelas para causar esse mal-entendido. Sim, estou falando sério. Apenas faça o que eu digo. Vai pegar umas estacas de madeira.
Yanjiao ordenou. Na verdade, ele já tinha ouvido falar do plano de Subai antes. Dizia-se que criavam pequenos animais em recintos e, quando cresciam, podiam ser comidos. Esses pequenos animais cresceriam e continuariam tendo filhotes, então sempre poderiam criar mais deles. Assim, eles não precisariam arriscar sair para caçar, e o tempo economizado poderia ser usado para outras coisas. Entendido. Xu Feng e os outros assentiram, virando-se para preparar os materiais para construir o recinto. Cerca de 10 minutos depois, todos voltaram carregando feixes de estacas de madeira, cipós e algumas folhas grandes de árvore. Chefe, sabe por quê? Xu Feng ainda estava muito curioso e não pôde deixar de perguntar depois de especular repetidamente em sua mente. Ele ainda achava que muitas pessoas na tribo nem sequer tinham tipi para dormir, então por que construiriam um lugar especial para pequenos animais dormirem? Esta é a ordem do xamã, destinada a melhorar a tribo. Só precisamos seguir as ordens dele. Yanjiao pegou uma estaca de madeira e a cravou com força no chão, continuando. O xamã tem seus motivos. Tudo o que ele faz é por nós. Na verdade, não era que ele não quisesse explicar. O principal era que, mesmo que ele explicasse agora, eles não entenderiam qual era o objetivo de Subai. Era melhor falar menos e fazer mais nessa situação. Entendido. Xu Feng e os outros responderam em uníssono. Tum, tum, tum. Todos começaram a cravar as estacas de madeira no chão, uma a uma, de acordo com o conteúdo do papel de grama rabo de lobo. A cena parecia muito uma construção forçada. No instante em que suas mãos Serguaramir desceram, as estacas de madeira eram cravadas no solo, sem movimentos desnecessários. Em menos de 10 minutos, um recinto quadrado de madeira foi construído ao lado da área do banheiro. Não era tão grande, medindo 3,5 metros de comprimento e largura, com 2 metros de altura. Chefe, o que devemos fazer agora? O recinto já está construído, perguntou Xu Feng. Yanjiao entregou o papel e instruiu, olhe com atenção. O próximo passo é cobrir o topo. O artigo mostrou que o topo do recinto de 3,5 metros deve ser coberto por 1,5 metros. Dessa forma, uma área simples de reprodução seria completada. O motivo de construí-lo tão simples era que Suba queria que a tribo começasse a coletar muitos pequenos animais e precisava urgentemente de um pequeno recinto para eles. Afinal, em no máximo 20 dias, Subai planeja ir e recuperar a terra ancestral da tribo do Dragão de Chama. Não havia necessidade de construir uma área de reprodução complexa ou boa demais, pois logo partiriam. Assim, não havia necessidade de perder muito tempo e materiais com o recinto. Um pequeno terrário simples já serviria por enquanto. Entendido. Xu Feng e os outros olharam para o desenho e começaram a cobrir o topo com estacas de madeira. As estacas de madeira para o topo foram achatadas e instaladas. Eles os organizaram uniformemente no topo e prenderam ambos os lados com vinhas para evitar que escorregassem. Depois de terminar, também colocaram grandes folhas de árvore no topo para fornecer sombra. Chefe, a construção está concluída. Shigu e os outros bateram palmas, olhando para a criação deles. Yanjiao assentiu satisfeito e instruiu, mande alguém juntar todos os pequenos animais e colocá-los aqui. Depois, pegue um pouco de grama para eles. Atualmente, havia pequenos animais na tribo. Todos tinham os pés amarrados com cipós e eram mantidos em vários tipis. O que os aguardava era o estômago de um membro da tribo. Mesmo assim, algumas pessoas queriam comê-las depois, então estavam sendo criadas dessa forma. Receio que eles não estejam dispostos a desistir, preocupou Xu Feng. Troque-os por carne seca. Eles estarão mais do que dispostos a obedecer. Yanjiao disse. Afinal, ter carne seca era melhor do que comer animais magros e pequenos. Sim. Xu Feng assentiu. T-Chef Primitivo e capítulo 149. A garota preocupada de chifres de veado de madrugada, rajadas de vento dançavam com folhas no ar. Depois de um tempo, eles caíram suavemente no chão. Lulin estendeu a mão, pronta para pegar as flores caindo levadas pelo vento. Ela continuava piscando seus olhos dourados enquanto olhava para o céu. Naquele momento, ela estava parada no centro da tribo. Suas roupas de linho eram feitas sob medida para o seu corpo, enquanto outras pessoas da tribo usavam roupas feitas de couro de fera. A garota de chifres de servo estava preocupada nos últimos dias. Não havia um traço de sorriso em seu rosto delicado. Seus longos cabelos dourados balançavam com o vento, parecendo muito graciosos. Ainda assim, não conseguia esconder seu coração inquieto.
Uma pequena flor rosa foi levada pelo vento e caiu lentamente, repousando suavemente na palma da garota de chifres de cervo. Como se perturbassem a paz, pássaros de bicos cinza-verde chamavam de forma imprudente. Esse tipo de ave podia ser vista em toda a tribo dos veados malhados. Lulin, bom dia. Quer vir para minha tribo comer carne assada? Temos um pouco a mais. Venha para minha casa, a carne aqui está melhor. Tais cumprimentos continuavam ecoando nos ouvidos da garota de chifres de cervo. Todos a respeitavam muito. Afinal, ela era filha do xamã. Eles simplesmente mal podiam esperar para encher carne dela todos os dias. Na verdade, alguns até ocasionalmente enviavam peles de fera para ela. Ok, vou lá comer quando tiver tempo. Lulin sorriu e assentiu. Embora fosse constantemente convidada por várias pessoas, ela só dava um pequeno sorriso, ainda se sentindo perdida por dentro. As casas de madeira no centro da tribo eram densamente distribuídas, com muitas pessoas responsáveis por seu próprio trabalho. Lulin apertou a flor que havia caído em sua mão e caminhou diretamente em direção à casa de madeira do xamã. Alguns minutos depois, a garota de chifres de cervo entrou na casa de madeira, observando silenciosamente seu pai ocupado no trabalho. Nesse momento, Lucian estava ocupado fazendo tábuas de osso de xamã. A garota de chifres de cervo não o incomodou. Ela apenas ficou quieta ao lado e observou, esperando que ele terminasse de fazer as tábuas de osso do xamã antes de falar. Meia hora depois, Lucian parou o que estava fazendo e olhou para cima, perguntando com voz preocupada e pesada. O que houve? Você parece estar com algo na cabeça. Pai, nossa tribo está enfrentando uma crise. Lulin perguntou após um momento de silêncio. Isso não é algo com que você deva se preocupar. Só cuide do mercado da tribo. Lucian disse. Nossa tribo está muito carente de sal agora, e as outras tribos também precisam desesperadamente de sal. Sem sal, ninguém está disposto a trocar coisas conosco. Lulin suspirou. Ontem foi o mercado do veado malhado, que acontece a cada 15 dias. Muitas pessoas de outras tribos vinham trocar mercadorias. O que queriam trocar era sal, mas a tribo dos veados malhados não tinha muito sal e não podia trocar muito. Isso levou muitos a não quererem trocar seus bens. Eles apenas trocaram um pouco de carne seca e foram embora. Era isso que preocupava a garota de chifres de cervo. Ela estava abatida desde a noite anterior até agora. Já fiz o chefe cooperar com a tribo que trouxe muito linho. Lucian levantou a cabeça lentamente e continuou explicando. Podemos usar o linho como o principal item da nossa tribo, substituindo o sal aos poucos. Não preciso te dizer o quanto o linho é importante, né? Da última vez que pessoas da tribo do Dragão de Fogo vieram trocar sal e carne seca, a garota de chifres de cervo estava doente e dormiu na casa de madeira por 2 dias. Ela naturalmente não sabia disso. Comparado ao sal, o linho é mais importante. Lulin disse sem hesitar. Então, você não precisa se preocupar com isso. Vamos ver como vão as negociações do chefe. Lucian abaixou a cabeça e continuou trabalhando. Lulin piscou os olhos dourados, pensou por um momento e disse. Pai, quero ir para aquela tribo com o chefe. Você quer ir para aquela tribo? O tom de Lucian já não era pesado. Começou a subir de tom. Sim, quero ver a outra tribo. Ouvi dizer que a tribo tem muito linho. A curiosidade de Lulin foi despertada. Não, você não é um guerreiro totem. Você não pode sair da tribo. Além disso, você precisa ajudar a vigiar o mercado quando chegar a hora. Lucian imediatamente rejeitou o pedido dela, seu tom carregado de um toque de repreensão. Lulin agarrou firmemente a lateral da saia dela com uma mão, parecendo um pouco nervosa. Ela respirou fundo várias vezes e disse, com o chefe e outros lá, vou ficar bem. Além disso, o mercado acabou de passar ontem. O próximo mercado ainda está a mais de 10 dias de distância. Devo poder ir com o chefe e voltar a tempo antes que o próximo mercado abra. Lulin falou novamente antes que Lucian pudesse dizer algo. Embora o relacionamento da garota de chifres de cervo com seu pai não fosse ruim, também não era exatamente bom. Ela sempre teve um pouco de medo dele. Medo talvez não seja a melhor palavra para descrevê-lo. Na verdade, era mais um respeito imenso. Ela fica nervosa ao encará-lo, realmente com medo de decepcioná-lo. Isso ainda não está certo. É perigoso demais. Lucian balançou a cabeça solenemente. Pai, você não quer que eu assuma a tribo no futuro? Acho que essa é uma ótima oportunidade. Disse Lulin, de repente inspirado por esse ponto.
Lu Xian ficou em silêncio por um momento, então disse, essas duas coisas não estão diretamente relacionadas. Você não pode correr esse risco. Não vou permitir. A natureza selvagem está cheia de perigos, perigos aos quais você não precisa estar exposta. Pai, você quer que eu assuma a tribo, mas como posso fazer isso sem sair para ver e ganhar experiência? Lulin estava realmente comprometido com isso e continuou enfatizando, só ganhando mais experiência e sabedoria o povo da tribo será mais obediente às minhas palavras depois que eu assumir. Lu Xian sentiu que as palavras da filha faziam sentido, então começou a refletir. Além disso, o chefe vai desta vez, e com certeza haverá outros guerreiros totem. Eles certamente poderão me proteger bem. Lulin percebeu que seu pai estava vacilando e continuou a exagerar. Além disso, não vou causar problemas para eles. Vou cuidar bem de mim mesma. Lu Xian estreitou levemente os olhos dourados, o rosto sem expressão. O tempo pareceu passar por muito tempo. Ele disse devagar. Tudo bem. Eu entendo. Você pode ir com eles, mas lembre-se de não causar problemas. Ele conhecia bem sua filha. Ela era obediente, sensata e generosa. Era impossível para ela causar problemas para os outros. É só que os gritos ainda existem. Ainda assim, ele também acreditava que Lu X certamente protegeria bem sua filha. Além disso, o que Lulin disse fazia sentido. Era hora de deixá-la sair e ver o mundo além da tribo dos veados malhados. Obrigado, pai. Lulin falava feliz, seus olhos dourados sorrindo em fendas. T-Chef Primitivo e capítulo 150. Lâmina de crocodilo. Sons contínuos de marteladas vinham do tipi de Shankyu. Ele usava uma máscara de couro de animal e segurava um martelo de pedra na mão. No momento, ele estava forjando uma espada Tang. Desde que obteve a pele de crocodilo armadura de pedra, sua empolgação cresceu consideravelmente, dando-lhe vigor extra ao fabricar a espada Tang. Está feito. Shankyu olhou para a recém-forjada espada Tang com satisfação, seu rosto radiante de alegria irreprimível. A espada inteira era semelhante ao design que Subai havia fornecido, com a única diferença no material. Não era mais feito de aço, mas forjado a partir de couro de crocodilo com armadura de pedra. Sua cor geral era marrom, que era a cor original do couro de crocodilo com armadura de pedra. Shankyu segurou a espada na mão e a balançou, percebendo que a espada era bastante pesada e exigia força para ser empunhada. Ele guardou a espada a Tang e disse com voz firme, fico imaginando o que o xamã acha disso? Deixe-a mostrar para ele. Shankyu envolveu a espada a Tang em couro de animal, prendeu-a nas costas e deixou o tipi usando as mãos para se apoiar. 15 minutos depois, ele chegou à entrada do Main TPI. Depois de declarar seu propósito, foi conduzido pela garota de orelhas de raposa. Xamã, forjei a espada Tang que você pediu. Por favor, dê uma olhada. Shankyu entregou animadamente a espada Tang enrolada. Subai aceitou a espada com expectativa. Ao levantar a pele do animal, uma espada marrom apareceu à vista. Seus olhos negros impressionaram enquanto examinava cuidadosamente a espada, finalmente a pegando na mão e balançando-a algumas vezes. Ele achava que a espada era bastante pesada, provavelmente demais para uma pessoa comum empunhar. Se não fosse pelo aumento de força e resistência, ele poderia ter se envergonhado. Eu só te dei os crocodilos armadurados de pedra ontem, e você já conseguiu forjar um hoje. Não só a sua velocidade na criação é impressionante, como a espada também é bem feita. Subai elogiou sinceramente de coração. Essa espada realmente superou suas expectativas. Inicialmente, ele achou que seria apenas uma espada típica que podia cortar, apenas útil como arma principal da tribo. Inesperadamente, essa espada tinha linhas fluídas e era extremamente afiada. Também parecia ser extremamente durável. Xamã, se um guerreiro totem usar essa espada, ele poderá liberar todo o seu potencial. Shankyu explicou. Por causa do peso. Subai sabia que os guerreiros totem eram todos muito fortes, e se uma arma fosse leve demais, eles não se sentiriam confortáveis em usá-la. Esse é um dos motivos. Mais importante, o crocodilo armadurado de pedra é uma besta feroz, e os guerreiros totem sempre consumiram carne e sangue de besta feroz para nutrir seu ki. Shankyu pegou a espada Tang de volta e continuou explicando. Essa espada é feita de couro de crocodilo com armadura de pedra. Sua dureza e peso são excelentes, e suas características se alinham bem com as dos guerreiros totem. Faz sentido. Subaya sentiu satisfeito. Ele se levantou e disse,
Quero testar o poder desta espada. Sim. Shankyu entregou a espada e o seguiu silenciosamente para fora do tipi. 10 minutos depois, Subai chegou ao campo de treinamento com a espada Tang, com a intenção de testar seu poder. Ele girou o pulso e balançou a espada Tang. Devido à criação de tabletes de ossos de xamã e ao consumo de carne de fera feroz, a força e a resistência de Subai vinham melhorando constantemente. Empunhar uma espada Tang feita de crocodilo armadurado de pedra não era tão difícil para ele, especialmente porque só balançava. Zwoosh, zwoosh, zwoosh. A espada Tang feita de crocodilo armored de pedra produzia sons contínuos de ar cortando enquanto era balançada. O som era sutil e nítido, nada incômodo. Alguns minutos depois, Subai parou de balançar a espada e a sentiu satisfeito. É incrível. Essa espada é confortável até nas minhas mãos, quanto mais nas mãos de um guerreiro totem. Na verdade, ele já estava se sentindo um pouco cansado. O peso dessa espada estava realmente longe de ser leve. Era realmente uma arma mais adequada para guerreiros totem. Subai pensou em silêncio. Parece que eu precisaria comer mais carne de fera feroz para me nutrir. Senão, meus atributos não vão aumentar mais. Vírgula Xamã, você gostaria que um guerreiro totem experimentasse? Sugeriu Shankyu. Você não é um guerreiro totem. Você consegue. Subai entregou a espada. Shankyu pareceu um pouco hesitante e disse, Xamã, você sabe que eu não tenho pés. Não posso liberar todo o poder da espada Tang. Que diferença faz se você não tem pés? Você ainda é um guerreiro totem no fim das contas, e estamos apenas testando como a espada se sente nas mãos de um guerreiro totem. Subai disse com sinceridade. Shankyu olhou atentamente nos olhos negros de Subai e assentiu pesadamente. Sim, Xamã. Sua expressão ficou séria. Ele pegou a espada e começou a balançá-la, cada golpe visivelmente mais poderoso que o anterior. Alguns minutos depois, Shankyu também parou de balançar a espada a Tang e a devolveu com uma expressão satisfeita. Era a primeira vez desde que perdeu as pernas que ele se sentia tão feliz. Não foi por outro motivo senão aparentemente recapturar a sensação de ser um guerreiro totem novamente. Como foi? Subai perguntou. Xamã, eu poderia balançar essa espada o dia todo sem me sentir cansado. Além disso, quase não há som quando eu balanço. Isso pode ser usado para pegar meus oponentes de surpresa. Shankyu disse animada. Subai fez alguns golpes com a espada Tang e sorriu. Parece que a espada Tang foi forjada com sucesso. Você vai precisar fazer mais desses nos próximos dias. Sim. Desde que haja couro de crocodilo com armadura de pedra suficiente, não vou te decepcionar, Xamã. Shankyu respondeu com vigor. Não se preocupe com isso. A equipe de caça reservará um tempo para caçar crocodilos armadurados de pedra. Vou garantir que você tem uma por dia para fabricar as espadas Tang. Subai disse com um leve sorriso. Isso é maravilhoso. Shankyu já estava ansioso para começar a produzir mais. Subai olhou para a espada Tang em sua mão e disse, chamar isso de espada Tang não parece muito certo. Vamos chamá-la de lâmina do crocodilo. Lâmina de crocodilo. Shankyu refletiu por um momento. Então disse alegremente, Xamã, esse é um bom nome. Um nome ótimo. Você pode voltar ao seu trabalho agora. Atualmente, temos 18 guerreiros totem na tribo. Certifique-se de que cada um deles tem uma lâmina de crocodilo. Subai disse solenemente. Ele sempre acreditou que, se pudessem sobrepujar o inimigo em termos de armas, metade da batalha já estaria vencida. A outra metade dependia de táticas. Eu entendo. Com certeza vou preparar as lâminas de crocodilo antes de reconquistarmos nossa terra ancestral. Shankyu respondeu imediatamente. Bom. Quando recuperarmos nossa terra ancestral, vou designar mais assistentes para você. Até lá, vou encontrar um jeito de te ajudar a se levantar de novo. Subai disse com voz grave. Shankyu ficou atônito. Saber que talvez pudesse se levantar de novo deixou ainda mais animado. Ele ergueu a cabeça com sinceridade e disse de todo o coração, obrigado, Xamã. Subai logo viu apoiando-se nas mãos e saindo. Se não fosse pela perda de suas pernas, a tribo teria tido outro grande general. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.